Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Johnny da Full Disclosure Brasil. Vocês já ouviram falar do Conselho de Saturno? Bom, se nunca ouviram falar, hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre ele e vocês que já me acompanham, né, já devem ter ouvido falar sobre isso, mas eu espero que hoje vocês consigam entender um pouquinho melhor então, tá bom? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, como eu expliquei no vídeo anterior, né, se você não assistiu, assista. O Conselho de Saturno, ele governa o nosso aglomerado estelar na parte mais extradimensional, né? E eu também mencionei no vídeo anterior que esse Conselho de Saturno, ele é composto por 9 cargos, né? 9 ocupações ali, são ocupados por 9 seres de pelo menos 8ª densidade consciencial. Mas por que a gente chama de Conselho de Saturno? Né? O que Saturno tem a ver com isso? Bom, na verdade não tem quase nada a ver com isso. Porém, esse Conselho de Saturno, ele é extradimensional, como eu expliquei, só que nós temos a informação de que existe um portal interdimensional que dá acesso a um centro de conferências aonde este Conselho de Saturno se reúne, tá? Então, este portal interdimensional, ele fica localizado ali entre as órbitas de Júpiter e Saturno, só que ali mais próximo das luas de Saturno, tá? Então, por isso que genericamente a gente chama de Conselho de Saturno, tá? Mas não tem nada a ver com o planeta Saturno em si, mas sim apenas devido à localização, mais ou menos ali, né, do portal interdimensional de acesso a essa outra dimensão, onde tem esse centro de conferências, né, que a gente chama genericamente também, onde esse Conselho de Saturno se reúne. Tá? Esses 9 seres que ali dentro dessas reuniões organizam e determinam ali o que vai ser feito aqui no nosso aglomerado estelar. Então, o que vai ser feito aqui, né? O que é feito aqui no nosso aglomerado estelar pelo Conselho de Saturno, né? Quais são as diretrizes deles? Quais são as funções deles? O que eles fazem aqui de fato? O Conselho de Saturno, ele basicamente tem 3 atribuições, tá? Além de outras, mas principalmente 3. A primeira é permitir ou não, né, analisando a questão, a entrada de novas federações ou grupos na superfederação. Então são eles que decidem se uma nova federação ou grupo vai pertencer, né, vai entrar nos acordos da superfederação ou não. É o Conselho de Saturno que analisa esse caso. Uma segunda atribuição que a gente até vai desenvolver um pouquinho melhor aqui durante o vídeo é que o Conselho de Saturno ele também é responsável por autorizar ou não também a interferência de grupos externos do nosso aglomerado estelar aqui no nosso aglomerado estelar. Porém, a gente vai entender isso melhor durante o vídeo. Uma terceira atribuição, a gente pode dizer que os assuntos internos ali do Conselho de Saturno, né, ou seja, sobre o próprio Conselho de Saturno, são discutidos ali entre eles, tá? Então essa é uma terceira atribuição que a gente pode colocar, além de que eles também tratam ali das relações que eles têm com a Confederação Galáctica, com os 24 Guardiões, etc. Então, voltando na segunda atribuição, agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre a questão das interferências, né, ou ajudas externas que determinados grupos podem se oferecer, né, grupos de fora do nosso aglomerado estelar podem se oferecer para vir ajudar planetas ou civilizações, enfim, sistemas solares aqui dentro do nosso aglomerado estelar. Então, o que são essas ajudas externas, né? Sempre que uma civilização aqui dentro do nosso aglomerado estelar precisa legitimamente de alguma ajuda externa, né, de alguma interferência, essa necessidade ela é analisada e autorizada ou não pelo Conselho de Saturno. Ou seja, todos os grupos externos ao nosso aglomerado estelar, se quiserem atuar aqui dentro do nosso aglomerado estelar, precisam primeiro de uma permissão do Conselho de Saturno. E essas ajudas externas, elas são interferências de qualquer natureza, tá? Mesmo que as pessoas afetadas, né, aqui de uma civilização, enfim, de um planeta, mesmo que essas pessoas não percebam isso como algo positivo, né, à primeira vista. Por quê? Né? Porque o Conselho de Saturno, quando ele vai analisar se ele vai autorizar ou não uma interferência aqui no nosso aglomerado estelar, em alguma civilização daqui de dentro, eles analisam os benefícios a curto prazo, também, claro, porém, eles também analisam benefícios a longo prazo. Né? Então, às vezes, algo que pode parecer uma interferência negativa num certo momento, aquilo ali vai desfrutar, né, em benefícios muito grandes a longo prazo. Então, lógico que não é 100% assim, mas
É mais ou menos dessa forma que eles lidam com algumas questões, tá? Uma outra coisa, né? O Conselho de Saturno, como eu falei para vocês, eles são seres, ele é ocupado por seres de altas densidades, né? Oitava densidade para cima. Apesar desses seres serem de altas densidades conscienciais, eles não são onipotentes, oniscientes, onipresentes, tá? São seres evoluídos, porém que também têm as suas limitações. E além disso, eles seguem institucionalmente, a gente pode dizer, né, as regras das leis, né, da legislação cósmica, a gente pode dizer assim, né, ou a legislação cósmica da nossa galáxia. Então, dentro disso, eles são obrigados a levar em conta, dentro das suas decisões, as cocriações das consciências coletivas que fazem parte aqui do nosso aglomerado estelar. Tá? Independente do que seja a cocriação de uma determinada consciência coletiva. Por exemplo, a civilização de um planeta ou a civilização de um sistema solar, enfim. Vamos lá. Se uma consciência coletiva de um planeta, por exemplo, estiver cocriando uma guerra, seja lá pelo qualquer motivo que seja, mas se essa civilização, essa consciência coletiva, estiver cocriando uma guerra, querendo uma guerra, quase que implorando por uma guerra, e isso mesmo que seja subconscientemente ou inconscientemente, aí então o Conselho de Saturno ele é meio que obrigado a autorizar essa interferência, dentro desse exemplo, né? Ele é obrigado a autorizar essa interferência que vai causar uma guerra, mesmo eles sabendo disso, eles são obrigados a autorizar, independente se o Conselho de Saturno concorda ou não com aquilo, tá? Porque foi uma demanda que veio de uma consciência coletiva. Então eles não podem, eles mesmos, negar algo que foi demandado pela consciência coletiva. E essa demanda de uma consciência coletiva, seja ela qual for, em alguns lugares é descrito como o chamado. Tá? Então esse o chamado, né, um chamado nesse sentido, é quando há uma demanda de uma consciência coletiva por algum desejo, algum objetivo, alguma cocriação. Então, quando chega algum chamado para o Conselho de Saturno, eles meio que são obrigados a autorizar aquilo. Porém, né, eles vão ali mediar essa questão. Eles vão autorizar, porque é uma demanda da consciência coletiva de determinado lugar, porém eles vão colocar ali algumas limitações para que aquilo não seja, por exemplo, nesse exemplo da guerra, né, não seja uma guerra sem limites e sem regra nenhuma, né, enfim. Então, gente, é meio que assim, o Conselho de Saturno, eles tomam conta do nosso aglomerado estelar, né, extradimensionalmente, dentro de todas as atribuições que eu expliquei para vocês, e eles também fazem valer na prática as cocriações coletivas dos seres aqui de dentro do nosso aglomerado estelar. Ou seja, eles obedecem às cocriações coletivas, eles fazem valer na prática, ok? Eles só assinam lá, tá, executa. Já que eles demandaram, né, a consciência coletiva de tal lugar demandou tal coisa, assinado, pode executar, né, com certas ressalvas. Seria mais ou menos assim, tá? Não é exatamente assim. Agora, claro, a gente não pode confundir a cocriação coletiva, né, cocriações coletivas, com cocriações individuais. Tá? A gente pode dizer então que quem administra as cocriações coletivas aqui dentro do nosso aglomerado estelar é o Conselho de Saturno, além das outras atribuições que eu expliquei. Já as cocriações individuais, por exemplo, o que eu cocrio para a minha vida, o que você cocria para a sua vida, etc., essas cocriações, essas demandas são levadas diretamente para nossa hierarquia pessoal. Tá? As minhas demandas, as minhas cocriações são levadas diretamente para a minha hierarquia pessoal. Agora, quando se trata de cocriações coletivas, né, que envolvem várias cocriações individuais, isso aí então é levado para que seja analisado pelo Conselho de Saturno e determinado ali as possíveis ressalvas dessa autorização. É importante também eu dizer aqui para finalizar para vocês que nenhum desses seres deve ser cultuado, reverenciado, tá? Adorado, idolatrado, né? Acender vela para eles, etc. Tá? Nada disso. E nem devem ser tratados como salvadores ou nossos reis, etc. Tá? Porque eles não tomam decisões arbitrariamente. Eles cumprem decisões das consciências coletivas. Ok? Uma outra coisa também, existem diversas fontes por aí que vocês vão encontrar, se vocês forem pesquisar sobre esse assunto, que falam de um tal Conselho de Saturno, ou alguns lugares chamam de Conselho dos Nove, por conta dos 9 cargos que eu expliquei para vocês. Porém,
vocês têm que sempre tomar muito cuidado com essas questões de seres extradimensionais, tanto do Conselho de Saturno quanto qualquer outro tipo de ser extradimensional, porque existem, obviamente, muitas desinformações, tanto propositais como não propositais, tá? Então, tomem muito cuidado, tenham discernimento. Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Lembra também de conferir a descrição do vídeo, que é importante, os links que estão ali. Obrigado, eu sou o Johnny da Full Disclosure Brasil e até o próximo vídeo.